Eu venho te trazer agora 3 insights super legais que eu tive enquanto conversava com o Marcelo Kim. Vocês viram muito bem aqui, tão bem quanto eu, que ele é um indivíduo do varejo, de mais de 3 décadas no varejo, e do varejo de suplementos, de itens saudáveis e tudo mais. Algo que eu adoro e provavelmente você está aqui, você também deve ter algum interesse sobre isso. E eu quero te mostrar o seguinte: uma frase que ele disse, o novo nunca é súbito. Ele estava se referindo a hábitos de consumo, né? Ou seja, o produto não parou de vender desse mês pro mês seguinte, né? Esse, isso foi sendo, entre aspas, plantado no público lentamente e agora está refletindo no caixa de quem vende. Mas vamos julgar isso, expandir um pouquinho o raciocínio sobre o novo nunca é súbito? Para pensar comigo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que relacionamentos, sejam eles conjugais, relacionamentos profissionais, o tipo de serviço que você entrega hoje que parou de dar resultado. Nada disso aconteceu de ontem para hoje, nada disso é o acaso. Existe uma mudança lenta de interesse das pessoas que reflete tempos depois na mudança de comportamento. Então vamos lá, no mundo do varejo do Kim, o suplemento X começou a ser vendido agora. Provavelmente ele está sendo plantado no subconsciente nosso para meses depois, anos depois, isso refletir em consumo. Vamos parar para pensar sobre marcas. Quando uma marca diz que ela vai investir em branding, o que essa marca está fazendo? Ela vai colocar um dinheiro agora para se atrelar a outras marcas, para construir sua própria personalidade enquanto marca, e aí vale para você, profissional liberal, médico, nutricionista também. A gente vai investir no que vai ser, no que é a nossa marca, no que vai se tornar a nossa marca, e isso não gera retorno agora. Isso vai gerar retorno no futuro. Ou seja, o retorno ele não é súbito. É isso que ele estava querendo dizer. Inclusive, um exemplo sobre relacionamentos que eu achei genial. Ele fala que um casamento não acabou de ontem para hoje pela briga de agora. Isso foi plantado ao longo de meses ou anos até que chega num ponto em que tudo se esgota. Ou seja, o novo nunca é súbito. Isso dá para expandir para várias áreas da sua vida. Outra coisa, uma frase que não é dele, mas eu adorei. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O que isso quer dizer? Os hábitos de consumo e o que o seu cliente espera de você, ou no nosso caso, o que o seu paciente espera de você, muda. E muda de acordo com o tempo. Como assim? A gente falou bastante sobre o que houve de mudança de comportamento de consumo no pós-Covid, né? Para pensar. No pós-Covid, a gente começou a dar mais valor à parte física. No pós-Covid, a gente passou a dar mais valor a ter massa muscular. A gente passou a dar mais valor a uma boa suplementação. Por quê? Porque a gente viu parente, amigo, a gente viu na TV, um monte de gente morrendo porque não toleravam uma infecção. E se a gente está aqui, se a gente sobreviveu àquilo, a gente provavelmente nós éramos os seres mais bem adaptados, mais com um corpo mais suscetível a conseguir superar uma agressão, uma inflamação e etc. Bom, então mudam-se o tempo, muda a vontade, o que muda o hábito de consumo. Hoje em dia, quando eu falo de consultório de medicina e eu falo com meus mentorados com frequência, o paciente hoje, ele não entra no meu consultório porque ele tem uma dor para que eu trate. Ele entra no meu consultório porque ele tem um anseio de melhora de performance mental, porque ele quer envelhecer com qualidade. Até o homem que antigamente buscava o médico só para no leito de morte, hoje ele busca para melhoras e não para tratar uma dor em específico. E isso é uma mudança completa de paradigma do que é a medicina. A medicina até hoje é ensinada para tratar doença. E o que a gente vê hoje, os tempos mudaram. Portanto, a vontade do nosso paciente também. Nosso paciente hoje, ele nos busca porque ele quer melhorias e não só tratar uma dor, um problema, uma doença. Então isso tem que ficar na cabeça de todos nós. E por fim, um raciocínio agora puramente matemático e financeiro. O Kim trouxe para nós um paralelo sobre o tamanho do mercado de suplemento no Brasil hoje. Hoje a gente gasta de 6 a 9 bilhões por ano em reais. Nos Estados Unidos a gente gasta 250 bi de dólar. Se eu for jogar isso para o real, eu estou falando aí de mais ou menos 1,3 trilhão de reais é o tamanho desse mercado lá. O que isso mostra para nós? Você que é profissional da saúde, entenda que é muito possível fazer um paralelo do nosso mercado, do que a gente vende. A gente vende saúde, não é isso? A gente vende melhora de performance mental, melhora de performance física e etc. Ou seja,
aqui no Brasil principalmente, a gente está só começando. A nossa área da medicina, a nossa área da nutrição, a nossa área de melhoria, de longevidade saudável, com qualidade de vida, enfim, isso está só começando. A gente hoje é uma migalhinha perto do mercado americano, ou seja, uma imensidão de pessoas interessadas ainda vão chegar no nosso mercado. Então, para você, profissional da saúde, que acha que nós chegamos num ponto de saturação, na realidade a gente está muito longe desse ponto de saturação. O que quer dizer que você deve cada vez mais investir no que é a sua capacidade profissional de entregar esse tipo de trabalho. Pensa nisso com carinho, que provavelmente isso vai ser um divisor de águas para a sua vida.